Bom dia para quem é dia, boa tarde, boa noite. Desculpa a cara amassada. Eu demoro um pouco, eu acordo, demora um pouco esse amasso aqui, dá uma passadinha, amém? Mas eu acordei com a passagem de Atos 2, eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes eu quero ler uma passagem aqui no último livro, antes de Atos, que está em João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqui nessa passagem, Jesus ressuscitou. Então, é uma das promessas cumpridas. Ele falou que ele morreria, se cumpriu. Ele falou que ele voltaria, ressuscitaria. Ele ressuscitou. E aqui ele fala que vai voltar para nos buscar. E ele também fala algo. Ele fala para os discípulos não se espalharem. Ele fala para ficar em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. Mas aqui em Atos, no capítulo 2, eles estão reunidos na festa de Pentecoste. Numa festa, vem pessoas de longe para essa festa, né? E Pedro está ali pregando na festa. E quando Pedro ali pregando, vem a palavra fala no capítulo 2, fala assim: cumprido-se o dia de Pentecoste, era uma das festas judaicas. Estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. Todos concordavam com o mesmo ponto. Eu quero que preste atenção nessa frase. E de repente veio do céu um som. Veja, não foi um fogo que desceu do céu, foi um som como de um vento, ou seja, eles estavam lá ouvindo e eles ouviram o som de um vento forte, amém? Um vento tão forte, e esse som encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Nem foi vento, nem foi fogo. Eles ouviram o som de um vento muito forte. Eles estavam lá em concordância e eles ouviram o som de um vento muito forte. Todos que estavam em concordância ouviram esse som, todos ouviram. E foram vistas por eles, ou seja, eles ouviram esse som e do céu eles viram línguas como de fogo. Eles viram do céu isso. Eles ouviram e eles viram do céu línguas como de fogo, amém? Repartidas, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, tá bom? Aqui Deus, antes de voltar ao céu, ele faz uma ordem para que fiquem em Jerusalém, mas a palavra fala que nem todos. Quando você começa a ler, você começa a perceber que nem todos perceberam, mas os que obedeceram, mas os que obedeceram a Jesus e permaneceram em Jerusalém, eles foram cheios do Espírito Santo. Houve algo sobrenatural naquele dia, está havendo algo sobrenatural até os dias de hoje em nossas vidas. Muitas vezes nós não estamos vendo, porque a maioria de nós não está mais naquela concordância. Mas que concordância é essa? Talvez você me pergunte. A concordância é uma coisa, buscar Jesus como o único e suficiente Salvador. Só Jesus morreu na cruz, só Jesus ressuscitou, né? Todos estão enterrados, os discípulos estão enterrados, né? Todos estão esperando o dia do julgamento. Jesus foi o primeiro a ressuscitar e nós ressuscitaremos em Cristo Jesus. Todos.
A palavra fala lá em Daniel 12 que Daniel, ele viu o fim do mundo, né? Então ele se assustou um pouco. E quando Jesus voltar, os mortos vão se levantar da terra. O mar, lá em Apocalipse, fala que vai cuspir seus mortos. Todos vão ser acordados, porque estamos dormindo. Os que morreram estão dormindo. E eles vão acordar, seremos julgados, iremos para o céu, né? Eu tenho orado muito, irmão, orado muito. E porque eu aprendi uma coisa. Já sei que você já ouviu essa frase. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Uma das coisas que é comum se ver na igreja, quando você vai botar a mão numa pessoa e o demônio manifesta, você bota a mão, você mal começa a orar, o demônio manifesta. Porque nas suas mãos, conforme você ora, tem esse fogo que é falado aqui. É o fogo do Espírito Santo. Não é um fogo que você vai te queimar, que vai te maltratar. Não, é um fogo que maltrata o mal, que expulsa o mal, né? Eu costumo brincar aqui orando, que eu falo, vamos embora orar, irmão, que o coronavírus, eles não suporta fogo, porque o coronavírus, ele não suporta o calor, né? E eu tava orando para que o tempo mudasse. Eu falei, Deus, faz voltar aquele sol em Bangu, que quando a gente bota um ovo lá na calçada, Bangu é muito quente, irmão. Você botar um ovo lá, o negócio frita, porque o chão fica de um jeito, os animais não conseguem andar na rua, de tão quente que é Bangu. E eu estava fazendo essa oração. Eu estava pedindo fogo que queima, que machuca. Nós temos que orar e pedir o fogo do Espírito Santo. Esse fogo vai queimar o coronavírus. Então, eu costumo brincar, irmão, vamos orar. Que quanto mais fogo, o coronavírus tem medo de fogo, o demônio tem medo de fogo. Então, vamos continuar orando. Eu tenho orado muito. Senhor, manda fogo para queimar o coronavírus, mas não o fogo do sol, o fogo do Espírito Santo. É um direito nosso, direito de filho. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu entendi o plano de salvação através da morte da cruz, automaticamente eu tenho direito de filho. Ah, poxa, pastor, mas eu nem sou crente. Então levanta a tua mão, ora, fala, Deus, eu quero você na minha vida, né? No vídeo de casais e família que eu gravei, eu me empolgo, irmão, orando, eu vou embora. E olha que eu já tinha orado quase 2 horas antes de gravar o vídeo. O meu celular, que só coisa, meia hora parou. Mas eu tava no meio da oração, irmão, comecei a chorar. Eu fechei o olho, eu fico o tempo todo fazendo assim para não ir embora, porque se eu fechar o olho, e eu fechei o olho, eu comecei a clamar e falar: Senhor, queima o coronavírus, com fogo do Espírito Santo, com fogo, queima. E eu comecei a orar, a falar o quanto eu amava Jesus, e eu falei na minha oração algo que é coisa de maluco, porque eu sou maluca. E abri, vai lá no teu portão, irmão, que eu sou muito doida. Vai lá no teu portão, abre o teu portão e fala: entra, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, porque um cara que morreu no meu lugar para salvar a minha vida merece a minha adoração. Um cara que morreu no meu lugar porque ama a minha família merece a minha adoração. Porque um cara que morreu no mundo foi maltratado, cuspido, para que eu fosse morar na casa dele, para que eu ressuscitasse com ele e receber os dons que são dele quando morremos, volta para ele, merece a minha adoração. E ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Lá em Isaías fala, Deus falando irado. A outro Salvador, a outra rocha, eu não conheço. Olha Deus falando, fora de mim, Deus falando lá em Isaías, fora de mim não há outro Salvador. Palavra de Deus, não é palavra de Márcia, não. Deus falando através do seu profeta para o povo. Não há outra irado, irmão, porque ele estava revoltado com a idolatria. Não há outra rocha que eu conheça. Clame a Jesus para mandar esse fogo. Quando é comum também, às vezes a gente botar a mão em alguém para orar e o demônio grita: tá queimando, tá me queimando. Ah, meu Deus, o que a gente não sente. Você não vai, nossa, como eu tô cheia da presença de Deus, não.
Você não vai. Sabe quando é que você vai perceber que está cheio desse fogo que não te maltrata, mas que maltrata o mal, que queima o coronavírus, a ponto de você botar a mão, sim, uma pessoa com coronavírus e repreender todo o mal? Quando você aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Ah, irmã, já aceitei. Não aceita, irmão, pelo amor de Deus. Não aceita ser nem frio, nem morno. Porque o próprio Deus em Apocalipse, ele fala: eu preferia que fosses frio, porque estás morno e eu estou a ponto de te vomitar. Ou seja, há 3 tipos de crente, irmão. 3 tipos. Isso não tem a ver com multidão. Tem a ver com o nosso relacionamento. Márcia e Deus, você e Deus. Pastor não tem dom. A gente até é um canal, né, para orar por outras pessoas. Mas você é um canal. Quando você começa, muita oração, muito poder, aceitei Jesus como Salvador, comecei a orar muito, comecei a jejuar, buscar a face de Deus, né? Tô fazendo essas coisas de maluco, entra Jesus, entra na minha casa. Gente, eu sou muito doida. Falei, Senhor, o sofá tá velho, mas senta aqui. Senhor, vamos tomar café comigo? Eu sou, porque eu sou completamente apaixonada por Ele. Então não aceite na tua vida, não aceite. Uma frase que você vai ouvir muito de crente frio, vai falar assim, irmão, todos nós somos pecadores, quem expulsa demônio é ele. Quando a pessoa começa a falar muito, é real, é fato. Quem expulsa demônio é Jesus. Mas quando você começar a ver muito dessas pessoas, não bata a boca com ela, não. Sai de perto. Ela tá fria ou ela tá morna. Sabe o que é tá frio? É quando eu já não acredito mais em nada. É quando eu já saí da igreja há muito tempo. É quando isso Jesus está falando, o próprio Deus falando, seu povo preferia que tivesse frio. Ou seja, preferia que tivesse fora do que você tá do lado de dentro e tá morno. Você não ora, você não fala comigo, você não me busca, você não me chama, você não me clama, você não me adora. Você tá do lado de dentro, falando que é crente, mas não tem unção de crente. É direito nosso. É direito. Papai quer que nós venhamos a pegar a nossa herança e vida. E a nossa herança são os dons, porque ele fala, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E esse povo foi os primeiros. Nós continuamos, até que ele volte, estará descendo unção de Deus para repreender todo o mal, queimar todo o coronavírus. Coloque isso no seu coração. Amém? Pô, na hora certa.